Alô, alô, salve, salve, amigos da TV Sonic, da TV 247, bom dia, bem-vindos ao parque, a esse maravilhoso parque que já tem muita gente andando, fazendo exercícios, conversando, fazendo piquenique. Não, essa hora ninguém faz piquenique, mas fim de semana faz piquenique aqui dentro desse lugar onde eu estou, o Carramanchão. Se fazem festas infantis. Olá, Iraci Gomes. Bom dia, Iraci. A primeira. Olá, onde você está, Iraci? Deixa eu tirar o óculos. Zeca Mendes também está aqui. Bom dia, bom dia. Bolsonaro é a rainha da Inglaterra. Em 1978, quando eu trabalhava num jornal chamado Repórter, do Rio de Janeiro, nós fizemos uma contracapa cuja chamada era Figueiredo é a rainha da Inglaterra. E na montagem era o Figueiredo, que era o general ali de plantão, né? Dando uma de presidente. Então a montagem era uma foto da rainha da Inglaterra, que aliás é a mesma, né? Continua a mesma. Impressionante, né? Há 42 anos, a rainha é a mesma. Então era a foto oficial da rainha com o rosto do Figueiredo, né? Porque quem mandava era o Golbery, que era o chefe do SNI, Golbery do Couto e Silva, um general intelectual e tal, de boa formação, muito falante, muito inteligente e tal, é chefe do SNI, né? Fichava ali os comunistas, os esquerdistas e etc. E o Figueiredo era muito tosco, era um cara que gostava de cheiro de cavalo. Ele deu uma entrevista ao Getúlio Bittencourt, grande repórter. Getúlio Bittencourt morreu prematuramente, ainda antes de assumir, quando já estava nomeado, né? Porque quem nomeava sempre, o general nomeava outro general, assim que era. Assim que foi o esquema da ditadura de 64. Um general nomeava outro. E o Figueiredo já tinha sido nomeado pelo Geisel. Em entrevista ao Getúlio Bittencourt, que ele não deixou gravar, só que o Getúlio tinha uma memória de elefante, conseguiu memorizar toda a entrevista do Figueiredo, e a frase, título da matéria que marcou a vida do Figueiredo foi: eu prefiro cheiro de cavalo a cheiro de povo. O Figueiredo era da cavalaria. E hoje, quando eu vi as notícias de hoje, eu abri os jornais, logo pensei naquela situação, que o Bolsonaro também é a rainha da Inglaterra, e quem manda no Brasil é o Maia, é o Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Isso que eu mostrei aqui, essa foto dos deputados falando no celular, quer dizer, fazendo transmissão ao vivo, né? Então são os deputados bolsonaristas transmitindo ao vivo a sessão em que, de novo, Bolsonaro perdeu. Assim como Figueiredo, que era um general tosco, Bolsonaro é um capitão tosco, um tenente tosco. Então vocês imaginem, é uma diferença de patamar, mas ambos toscos. E naquela oportunidade, quem mandava era o general Golbery. Então, Figueiredo era a rainha da Inglaterra. Reina, mas não governa. Hoje,
seria mais ou menos assim: Bolsonaro tuita e quem governa é o Rodrigo Maia. Porque o Bolsonaro faz tudo errado, né? Eu não sei se vocês já repararam, mas ele não faz uma coisa certa, impressionante, né? Ele assina decreto sem ter certeza se é constitucional ou não, sendo que ele jurou cumprir a Constituição. Tendo um presidente tão desastrado, quer dizer, é um governo que acabou, que envelheceu, né? Segundo Renan Calheiros, é um governo que envelheceu rapidamente. Segundo outros, é um governo que acabou prematuramente. Que quem manda mesmo é o Rodrigo Maia. Ontem, mais uma vez, Rodrigo Maia ganhou do Bolsonaro na votação. Olha aqui, Centrão e Maia votam MP de Bolsonaro. Moro é derrotado. Então o COAF foi de volta para o Ministério da Economia. Bolsonaro queria o COAF com o Moro. Por quê? Porque o COAF é que está no centro do caso Flávio. Graças ao COAF é que Flávio está sofrendo essa investigação cabeludíssima, investigação seríssima, porque aí são crimes, não são apenas ameaças, mas são crimes. E o Sérgio Moro, que a essa altura é um refém do Bolsonaro, porque se não se comportar direitinho não ganha vaga no STF. Era uma vez um Moro mau que resolveu virar alguém. Só era um Zé Ninguém, mas arriscou e logo se estrepou. Bolsonaro convidou e ele logo aceitou um belo ministério, mas que era um despautério. Moro escutou Bolsonaro avisar: só vai pra STF se fizer o que eu mandar. Moro canta, dança, só não tira o paletó e diz que o Bolsonaro é o mito, é o primeiro, é o maior. Bolsonaro percebeu que Moro já se derreteu. Pra você ver que toga é viciante como droga. Só posso lhe dizer, Bolsonaro agora traz um Moro na coleira que não julga nunca mais. Pois é, então, o COAF, que Bolsonaro queria que ficasse com Moro, porque Moro está na coleira. Mas não, o COAF vai para o Ministério da Economia, o que é o correto, né? Se o COAF trata de problema de bancos, não é na justiça, né? Só que o Moro queria trazer para ele, porque ali ele teria todo o controle sobre operações suspeitas, que levam a lavagem de dinheiro. Mas o que é o COAF? É um órgão ligado aos bancos, instituições financeiras, corretoras, que mandam relatórios para o COAF acerca de operações suspeitas, como as operações do filho do presidente, do Flávio Bolsonaro. Então, era importante para o Bolsonaro, o COAF, ficar com o Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro ele controla. Agora, no Ministério da Economia, com o Paulo Guedes tendo que tomar conta de tanta coisa, aí fica ali com os executivos, com os burocratas, né? E não tem como controlar. E então, o Rodrigo Maia ganhou a eleição do COAF por 228 a 210. Em votação nominal, PSL, partido suco de laranja do Bolsonaro, pediu votação nominal. Aí o Maia deu votação nominal e eles perderam de novo essa bancada do selfie, a bancada egocêntrica. Essa bancada fica mais
ligada no celular do que nos assuntos da Câmara, nos debates do plenário, né? E demonstração de força, diz aqui a Folha, em demonstração de força do Centrão e de Rodrigo Maia, o plenário da Câmara aprovou ontem a medida provisória. Quer dizer, a medida provisória dos ministérios, eles aprovaram. A votação, mas ainda falta completar essa votação. E se não votar até o dia 3 de junho, caduca, tem que votar. Esse é um problema da TV no celular. Alguém telefona para... Eles são insistentes, parece que é a Folha que está ligando. Olá, foto. E aí o Centrão derrotou, diz aqui, fazer o programa e outro para telefonar. Na véspera, Maia tornou público seu rompimento com o líder do governo, quando ele disse, eu não rompi relações com ele, eu não posso romper relações com a pessoa com a qual eu não tenho relações. Então, a votação nominal, solicitada pelo PSL, a bancada do selfie, a bancada egocêntrica, são os novatos, são os novos, né? Aliás, outro novo, que é o governador de Minas, o Romeu Zema, em 5 meses de mandato, já passou 18 dias nos Estados Unidos. Vejam só, o governador de Minas ficou mais tempo nos Estados Unidos do que em Belo Horizonte. Então, o Maia mandou o COAF voltar para a economia. Outro destaque sobre a atuação de auditores da Receita acirrou a tensão entre o Bloco e o PSL, e a sessão foi interrompida em novo revés para o governo. Por isso que eu estou dizendo, Bolsonaro é a rainha da Inglaterra. O Bolsonaro tuita, quem governa é Rodrigo Maia. Então, as elites econômicas, a imprensa, já finalizaram o governo Bolsonaro. Olha aqui o que escreve Laura Carvalho. Empresário não vai investir baseado em algo místico. Página A23. Laura Carvalho. Empresário não vai investir em algo místico. Que esse algo místico, né? Um presidente que posta uma mensagem de um padre do Congo dizendo que ele é enviado de Deus, só pode estar de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Mas não se brinca com isso, né? Não se brinca com o Brasil, com 200 milhões de pessoas. Isso não é brincadeira. Olha aqui, Laura Carvalho, a economia espera sentada. O PIB caindo, nenhum emprego e o presidente convoca a manifestação contra o Congresso. A rainha da Inglaterra não faz isso, né? A economia espera sentada. Laura Carvalho, professora da Faculdade de Economia da USP, autora de Valsa Brasileira, do Boom ao Caos Econômico, grande economista. A queda brutal das projeções de crescimento e as evidências de uma nova recessão no primeiro trimestre de 2019 trouxeram à tona o círculo vicioso causado pela insuficiência de demanda na economia brasileira. As vendas fracas geram capacidade ociosa nas empresas e desestimulam, assim, investimentos em novas máquinas e unidades, o que, por sua vez, impede a expansão do produto e da renda das famílias e trava a retomada do consumo e das próprias vendas. Para agravar o quadro, empresas e famílias endividaram-se ao longo dos anos de crescimento que precederam a crise, gerando o fenômeno que o economista Richard Coe convencionou chamar de recessão de balanço. Nesse tipo de crise, prevalece uma falácia da composição. Consumidores e firmas
cortam seus gastos, visando reduzir suas dívidas passadas e tornar seus balanços mais saudáveis. Mas, com isso, acabam causando um efeito agregado de redução do produto, da renda e do emprego, o que contribui para fragilizar ainda mais a sua situação financeira inicial. Desempregado não consome. Então, o desempregado deixa de consumir, então a empresa deixa de faturar. Reativar uma economia que se encontra em tal cenário não é nada fácil. De pouco adianta, por exemplo, tentar estimular o crédito, pois empresários e famílias não estão interessados em tomar mais empréstimos. Ao contrário, estão buscando saldar as dívidas existentes. Já a queda da taxa de juros pode até contribuir para reduzir as despesas financeiras com as dívidas acumuladas, diminuindo um pouco a necessidade de cortar com consumo e investimento, mas não é capaz por si só de estimular uma retomada. Na realidade, os juros têm conhecido efeito assimétrico. Embora o aumento do custo do crédito possa atuar para desaquecer uma economia em expansão, reduzindo os incentivos ao consumo e ao investimento, sua queda não é capaz de convencer famílias e empresas a gastar mais em um cenário de crise. Tal assimetria tornou-se conhecida pela metáfora utilizada por um diretor do Banco Central americano durante a Grande Depressão dos anos 30. Não se pode empurrar uma corda. You cannot push a string. Não se pode empurrar uma corda. A única forma de quebrar o atual círculo vicioso é a expansão de algum componente autônomo da demanda. E, ao contrário do que se imagina, a recuperação dos investimentos das empresas nunca vem primeiro, pois não é autônoma, é induzida pelo grau de utilização da capacidade existente e pelas próprias expectativas de crescimento das vendas. Ou seja, não adianta achar que os empresários vão investir em novos equipamentos com base em algum elemento místico de confiança, enquanto houver capacidade ociosa. Só vai haver estímulo ao investimento se as empresas se depararem com uma evidência concreta de aceleração das vendas de seus produtos. As exportações poderiam ser esse motor, mas a desaceleração global, em meio à escalada da guerra comercial entre Estados Unidos e China, não ajuda. Já o caminho das concessões para o investimento privado em infraestrutura foi tentado com pouquíssimo sucesso pelos governos Dilma e Temer. Parece haver pouco interesse dos investidores estrangeiros em investimentos de longo prazo, com retorno incerto em meio à estagnação. Só resta, portanto, a política fiscal. O retorno do investimento público direto em infraestrutura ao patamar pré-crise teria alto poder de estímulo, mesmo que fosse inteiramente coberto pela eliminação de desonerações, subsídios e outras despesas com multiplicador mais baixo sobre a geração de empregos e renda ou pela alta de impostos sobre a renda dos mais ricos. Ou seja, a economia brasileira, pelo visto, vai continuar sentada, escreve a economista Laura Carvalho na Folha de São Paulo. Pressionado, o presidente muda decreto sobre porte. Isso é de ontem, já falei a respeito disso. Mudou, mas não mudou. Porque atiradores podem comprar cada um 30 armas de uso
não restrito e mais 30 de uso restrito, 60 armas cada atirador, que é sócio de clube de tiro. E isso continua valendo no decreto presidencial, que deve ser revogado pelo Congresso, pelo Rodrigo Maia, que é o primeiro-ministro do Brasil. O primeiro-ministro do Brasil se chama Rodrigo Maia. Deixa eu ver o Estadão. O Globo. Sobrecapa publicitária. Ah, o seguinte, vocês souberam, né, que o Witzel mudou. Cometeu ali um ato de falsidade ideológica, dizendo em seu currículo que frequentou Harvard. A notícia hoje é que ele vai retirar, ele pediu desculpas e vai retirar esse item do currículo. Quer dizer, reconheceu que mentiu, reconheceu a sua falsidade ideológica. O Globo. Câmara mantém Ministério de Bolsonaro, mas tira COAF de Moro. É isso. Olha aqui, Rodrigo Maia na charge do Chico. É quem tá... Olha lá, o Chico está dizendo mais ou menos o que eu estou dizendo. Quem manda é o Rodrigo Maia. Bolsonaro é a rainha da Inglaterra. O Bolsonaro tuita. Quem manda, quem governa é o Rodrigo Maia. Porque para governar tem que ser alguém equilibrado, né? Alguém que conversa com todo mundo, alguém que tem diálogo, alguém que não quer impor a sua verdade sobre a dos outros, alguém que não quer o mal dos brasileiros, alguém que não quer que tenha mais armas, porque mais armas vai resultar em banhos de sangue. Merval Pereira, governo estuda nova taxa para lucro imobiliário. Ascânio Seleme, em torno do presidente deve deixá-lo governar? Será? Vizinhos do perigo no Vidigal. Olhem a situação do Vidigal. As casas aqui à beira do abismo. Isso é que é morar à beira do abismo. Rio de Janeiro, Morro do Vidigal. E as pessoas estão morando nessa condição. O que falta para essas casas rolarem abismo abaixo? E o prefeito do Rio é Marcelo Crivella, governador Wilson Witzel, que colocou no currículo Harvard. Colocou Harvard no currículo, achando que ninguém ia perceber a mentira. E confessou, hoje ele confessou. Tanto que vai retirar do currículo. Confessou a falsidade. Ascânio Seleme, deixem Bolsonaro governar. É muito oportuna a manifestação convocada em favor do governo Bolsonaro. A palavra de ordem é ainda mais premente. Deixem o presidente governar. É evidente que há pessoas fazendo o que podem para impedir Bolsonaro de governar. E quem são essas pessoas? Em primeiro lugar, os 3 filhos do presidente. Os que mais atrapalham e deveriam ser os primeiros a obedecer ao comando das ruas. Flávio, Eduardo e Carlos são os maiores estorvos, que imobilizam o governo desde o seu primeiro dia. Flávio se viu envolvido em escândalo antes mesmo da posse. Por ser o mais diplomático dos 3, era nele que estavam depositadas as poucas esperanças de entendimento do pai com o Congresso. A partir do episódio de desvio de dinheiro de funcionários de seu gabinete na Assembleia Legislativa e depois de conhecidas suas extraordinárias negociações imobiliárias, Flávio virou um problema, sumiu do plenário e sua capacidade de interlocução desapareceu. Carlos, o encrenqueiro da família,
Já no começo do governo, implicou com o ministro e o demitiu. Era Gustavo Bebiano, o ministro de melhor trânsito com deputados e senadores, aliado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Não poderia ter atrapalhado mais. Bolsonaro, que já tinha perdido a interlocução do filho Flávio, sem Bebiano, ficou a pé no Congresso. E Carlos continua implicando com gente do governo. Basta fazer alguma sombra sobre o pai para atrair sua ira explícita. Eduardo, o evangelista da turma, é o principal seguidor na família do eremita Olavo de Carvalho. Ambos também deveriam prestar atenção no brado dos manifestantes de domingo. Olavo é um elemento tão desagregador que conseguiu causar mal-estar até mesmo entre os primeiros aliados de Bolsonaro, os militares. É sua também a obra dupla no Ministério da Educação. Nomeou um colombiano que chamou os brasileiros de ladrões canibais. E o seu sucessor, que em 2 semanas de gestão já comprou briga com os principais agentes da área. Olavo não deixa Bolsonaro governar. Os filhos do presidente não deixam o pai governar. Infernizam a vida do presidente, tiram seu foco, subtraem sua atenção, impedem que ele se movimente. E há outros, parlamentares que deveriam ajudar a construir pontes para o Planalto, se comportam como homens-bomba. O líder do governo, deputado-major Vitor Hugo, conseguiu ser excluído do grupo de interlocutores do presidente da Câmara, ao sugerir que diálogo com o Congresso se compra com sacos de dinheiro. O pior é que eles não estão. Quem mais atrapalha Bolsonaro é Jair Bolsonaro. No fundo, ele não governa porque não sabe governar. O resto é bobagem. Discurso pobre que alimenta a militância radical. O Congresso quer afastar o presidente para continuar mamando nas tetas do governo. O Supremo não liga para o Brasil e seus ministros só querem comer lagosta e beber champanhe. A imprensa trabalha contra porque é de esquerda. Nada mais do que retórica insana e esquizofrênica. Ao contrário do enunciado, o Congresso vem convocando o presidente ao trabalho desde que as reformas foram enviadas para apreciação dos parlamentares, no início do ano. Bolsonaro preferiu atacar. Acabou a velha política, sentenciou. Não disse como seria nova, mas se negou a negociar. O resultado é uma magnífica desarticulação. A reforma da Previdência sairá, talvez menor, mas por obra e força do Congresso. No caso do Supremo, pode-se eventualmente discordar de algumas decisões de ministros que, mesmo atendendo à lei, atropelam o senso comum. Mas não se pode negar sua essencialidade. Atacar o STF por causa de uma licitação de bebidas e comidas para serem servidas a convidados oficiais é ridículo e apequena o debate. Ou alguém acha que o cardápio é diferente no Palácio do Planalto ou no Itamaraty? A imprensa, acusada de atrapalhar o governo por ter uma agenda de esquerda, é a mesma que foi chamada de golpista e fascista ao longo dos anos petistas. O papel da imprensa é informar, diferentemente das redes sociais, informar sem viés. Por isso, aqueles que só querem notícias boas não se conformam com a avalanche de más notícias do governo Bolsonaro. A culpa não é de quem divulga, mas de quem produz as más notícias. A estes deve ser dirigido
o grito de domingo. Vai trabalhar, Bolsonaro, vai trabalhar, criatura. Deus não ajuda quem ama a ditadura. Ai, 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 ai. Então, em 1978, quando fizemos aquela contracapa, Figueiredo é a rainha da Inglaterra, no jornal O Repórter, no Rio de Janeiro, com meus amigos Luiz Alberto Bittencourt, que era o dono do jornal, Chico Júnior, Luiz Golo, a mulher do Luizinho, que era a diagramadora. Quando fizemos essa contracapa, o jornal foi apreendido pela Polícia Federal. 2 edições do repórter foram apreendidas. Depois, as bancas de jornais começaram a ser atacadas por bombas dos paramilitares, quer dizer, desses grupos de extrema-direita, esses grupos que queriam derrubar Figueiredo, a extrema-direita do Exército. Esse grupo, grupo do Bolsonaro, grupo do general Augusto Heleno. Aliás, o Augusto Heleno deu ontem uma entrevista ao Jornal das 10, eu nem consegui assistir, de tão má impressão que me deu o Augusto Heleno, sabe? Aquela pose aquele corcunda, aquela coisa assim. É um cara meio sinistro. E ele falando de assuntos que não são da área dele. Ele é do Gabinete de Segurança Institucional, começou a falar de universidades, porque essa doutrinação nas universidades, que não pode ser assim. Mas o que ele sabe de universidade se a vida dele toda foi na caserna? O que ele sabe de universidade? Ele pode falar o que é a vida no quartel. Muito bem. Foi toda a vida dele. Mas assim como um professor ou um reitor não pode falar do que é a vida no quartel, ele não pode falar do que é a vida na universidade. Que doutrinação? Que papo de doutrinação é esse? Eu que imaginava que era um general de boa formação, mas não é. É um general tosco também. E fala, pô, não sei o quê, igual o Bolsonaro. O Hamilton Mourão também, tudo igual. Luiz Fernando Veríssimo. Doris. Vou falar de Doris. Luiz Fernando Veríssimo escreve Doris. Nenhuma loira americana era tão loira americana quanto a Doris Day. Mas ela não era apenas um tipo ou um protótipo. Era uma cantora mais do que apenas agradável. E, surpreendentemente, uma boa atriz. Seu repertório pop era desculpável. E desconfia-se que o Hitchcock a tenha forçado a cantar Que Será, Será durante todo o filme O Homem que Sabia Demais, como parte do seu programa de infernizar as loiras. Que será, será, whatever will be, will be. The future is not out to see, what will be, will be. Que será, será. Este é o Globo, deixe o Bolsonaro, né? Deixe o Bolsonaro governar, mas o Bolsonaro não governa, a realidade é essa, o governo dele já acabou. O que está vigindo agora é o governo Rodrigo Maia. Parlamentarismo. Parlamentarismo acontece no Brasil. O Brasil é um país diferente de todos os outros. Aqui as coisas acontecem. Em 61 teve que ter parlamentarismo, inventaram o parlamentarismo. Agora é parlamentarismo de fato.
né? De fato, quem toma as decisões é Rodrigo Maia, porque o presidente é um desastrado, assina decretos inconstitucionais que têm que ser corrigidos pelo Congresso. É por isso que a última palavra, que deveria ser do presidente da República, a última palavra agora é do Congresso. E quem manda no Congresso é o Rodrigo Maia, como se viu ontem. Aqui tem um importante artigo do Bernardo Melo Franco. Todos que se interessam pelo caso do Lula, ele conta aí que tem uma pedra no caminho do Lula para as próximas acusações que pesam contra o ex-presidente. Confusão à vista no caso Lula. Há uma nova confusão à vista entre a defesa do ex-presidente Lula e o judiciário. No fim de junho, o Tribunal Regional da 4ª Região passará por uma dança de cadeiras. As mudanças vão afetar a 8ª turma, que julgará o recurso do petista no caso de Atibaia. O desembargador Vitor Laus, um dos 3 responsáveis pelo processo da Lava Jato, assumirá a presidência do tribunal. Seu lugar na turma deverá ser ocupado pelo atual presidente, Carlos Alberto Thompson Flores. Flores festejou a primeira condenação de Lula no caso do triplex do Guarujá. O desembargador definiu a decisão do então juiz Sérgio Moro como irrepreensível. Vai entrar para a história do Brasil, celebrou, sem esperar os recursos da defesa. O repórter Luiz Macluf Carvalho quis saber se o magistrado havia gostado da sentença. Gostei, isso eu não vou negar, ele respondeu. As declarações irritaram o ex-presidente Lula. Esse cidadão é bisneto do general Thompson Flores, que invadiu Canudos e matou Antônio Conselheiro. É da mesma linhagem, retrucou Lula. Foi uma provocação infeliz. Tomás Thompson Flores era tio, trisavô, e não bisavô do desembargador. O militar era coronel e não general. Além disso, ele não matou o conselheiro, morreu 3 meses antes. 6 meses depois do imbróglio, Flores voltou a cruzar o caminho de Lula. Quando seu colega Rogério Favretto mandou soltar o ex-presidente, o desembargador ligou para o então diretor da Polícia Federal, Rogério Galoro, e ordenou que ele ignorasse a decisão. Depois do telefonema, Flores se lembrou de desautorizar Favretto por escrito. Ele devolveu o caso a João Pedro Gebran, que desejava manter o ex-presidente na cadeia. O advogado Cristiano Zanin, que defende o petista, estuda pedir a suspeição do desembargador. O juiz tem que ser e parecer imparcial, diz Zanin. 12 anos atrás, Lula condecorou Flores com a Ordem do Mérito Militar concedida pelo Exército. Agora, o desembargador caiu nas graças de Jair Bolsonaro. Há 3 dias, o presidente o escolheu para receber a Ordem do Mérito Naval dada pela Marinha. Ou seja, dificuldades para Lula. É isso que está anunciando o Bernardo Melo Franco. Bolsonaro inicia ofensiva por apoio no Nordeste, onde ele é persona não grata. O Nordeste está avisando que Bolsonaro não é persona não grata. Mandou os nordestinos comerem capim, entre outras barbaridades e absurdos. O presidente Jair Bolsonaro iniciou ontem uma ofensiva política de olho no Nordeste. Rejeição onde tem seu maior índice de rejeição.
No Planalto, ele recebeu mais de 100 deputados e senadores da bancada nordestina para um café da manhã e lamentou as dificuldades orçamentárias por causa do comprometimento com despesas obrigatórias. Amanhã pela manhã, Bolsonaro vai pisar pela primeira vez em seu mandato no Nordeste. O presidente desembarcará em Recife para participar de uma reunião com os 9 governadores da Sudene. A ideia é aprovar o Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste, que vai estabelecer metas econômicas. De lá, Bolsonaro vai a Petrolina inaugurar Minha Casa Minha Vida. O aceno Nordeste ocorre após a carta aberta dos governadores da maioria do Nordeste pedindo a revogação do decreto de armas. Então amanhã ele estará no Pernambuco, no Recife. Vamos ver como ele será recebido. Aparentemente é persona não grata para os nordestinos, que não votaram nele e que estão reprovando, são os que mais reprovam o governo Bolsonaro. Eu não sei como é que alguém pode aprovar. Não vejo motivos para aprovar ninguém, nem direita, nem empresário, nem trabalhador, nada. William Wack escreve no Estado: Jair Bolsonaro está perdendo o sentido de urgência para o que realmente importa para o país. Está aí mais um cara da direita criticando Bolsonaro. Editorial do Estadão: Jair Bolsonaro faz o oposto do que o povo esperava que fizesse e seu governo se escora nos devotos da seita bolsonarista. É preciso fé para acreditar que isso pode dar certo. Rompimento de barragem em Minas Gerais deve atingir 10 mil. O iminente rompimento da barragem da Vale em Barão de Cocais deve complicar o cotidiano de 10 mil pessoas em 3 cidades e provocar a inundação de áreas urbanas e rurais. As pessoas estão lá ainda. Além de devastar locais de preservação permanente ao longo dos rios atingidos. É o que mostra estudo de impacto obtido pelo Estado. Ruas de 9 bairros da cidade, que estão na Rota dos Rejeitos, tiveram meio-fio pintado de laranja. O fórum e uma escola mudaram de lugar. A maior preocupação é com localidades próximas do Rio São João. 3 mil construções estão no caminho dos rejeitos, segundo a prefeitura. 450 pessoas já foram retiradas de casa no caminho da lama. Um banquinho e um trilhão, muita privatização. Bom dia. Pra entrar aquela dinheirama, muita grana vai entrar, a reforma vai passar. Da janela eu vejo o povão chorando e grunhindo. Quero a vida sempre assim, 1 trilhão perto de mim até a gente afundar na lama. E eu que era um traste, sem um lugar no mundo, ao encontrar Bolsonaro, descobri como enganar muitos trouxas, meu amor.
Sobre armas e estampidos, escreve José Serra. Um banquinho e um trilhão, muita privatização, pra juntar aquela dinheirama. Muita grana vai entrar, a reforma vai passar, da janela vejo o povão chorando e grunhindo. José Serra. Em janeiro, o presidente Bolsonaro assinou decreto que facilitou a posse de armas. A posse permite manter arma em casa ou outra propriedade, como um comércio. Mais recentemente, em 7 de maio, editou um segundo decreto, dessa vez liberando o porte, até mesmo de fuzis. Note-se que o significado da permissão do porte de armas vai bem além da posse, ao dar direito de andar armado ao cidadão que obtiver licença. Ontem, novo decreto abrandou a versão anterior. Essas decisões são coerentes com a campanha eleitoral do presidente. De fato, a liberalização da posse e do porte de armas de fogo foi uma de suas mais marcantes promessas de campanha. A coerência, entretanto, não é necessariamente virtuosa quando insiste no erro. O aumento da criminalidade no Brasil não será resolvido expandindo o porte de armas, mas principalmente tornando mais provável a punição dos criminosos. Eugênio Butti, também no Estadão: Bolsonaro está mais para Oscarito ou Mazzaropi do que para Creonte ou Mussolini. É rainha da Inglaterra. O inimigo avança. Na tradução de Milor Fernandes, essa é a frase final de Antígona, a tragédia que Sófocles escreveu há 25 séculos para nos alertar em vão sobre os riscos da tirania. A toda hora, o rei Creonte usa a ameaça do exército rival para justificar seus abusos contra a sua própria gente. É um usurpador. Chantageia os habitantes de Tebas, dizendo que se ele, Creonte, não estiver no trono, a cidade cairá nas mãos dos tenebrosos invasores estrangeiros. Se os tebanos não seguirem e não lhe obedecerem, farão o jogo das tropas, que do lado de fora dos muros da cidade esperam a melhor oportunidade para destruí-la. Com esse tipo de paranoia conspiratória, domina seu povo pelo medo, até que ao final tudo desmorona, enquanto o inimigo avança. Antígona nos ensina que a personagem essencial de toda tirania não é o tirano propriamente dito, mas o inimigo, o tal que avança. É bem verdade que no caso de Tebas, esse inimigo era real e iminente, embora não fosse tão apavorante como Creonte o descrevia. Em tiranias mais presentes, o inimigo não tem existência factual. É apenas uma construção retórica para emprestar uma legitimidade fraudulenta ao regime arbitrário. No nazismo, os judeus foram postos nesse lugar de inimigo retórico. No stalinismo, o mesmo papel coube aos trotskistas. A propaganda oficial transformava pessoas indefesas, judeus e trotskistas, em oponentes de poderes incomensuráveis, capazes das atrocidades mais indizíveis. A partir daí, a perfídia do totalitarismo consistiu em dizimar seres humanos frágeis, como se fossem a encarnação das piores entidades do inferno. Hitler e Stalin aterrorizavam a população e ainda posavam de vítimas, de mártires abnegados, dispostos a se sacrificar e morrer pela pátria.
Os dois sabiam que jamais se estabeleceriam se não tivessem inimigos retóricos para justificar a si próprios. Sabiam que precisavam inventar a personagem central de toda tirania, o inimigo. A lição de Sófocles deveria ser relembrada todos os dias. Se você quiser se indagar com o risco de tiranias, não se preocupe em identificar o aspirante ao cargo de tirano. Antes, comece procurando pelo inimigo retórico que uns e outros estão construindo com seus discursos histéricos. Por esse critério infalível, você verá que no mundo de hoje não faltam caudilhos mais ou menos consolidados, que com suas cruzadas contra opositores mais ou menos fictícios acarretam tragédias maiores ou menores. Quanto ao Brasil, ao menos por enquanto, não temos um tirano instalado, temos um arremedo de algo desse naipe. Um presidente que não desiste de ser candidato a ditador. E então, o que representa essa figura? Para onde aponta o destino do nosso país? O que sabemos até agora é que, para alcançar seu objetivo, o candidato a ditador tenta a toda hora bestializar a figura daqueles que elegeu como seus inimigos retóricos preferenciais. Os gays, os políticos, os professores, os artistas, os jornalistas e um ou outro ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele sabe que precisa de um bloco de inimigos. Presentemente, deu de reclamar que lhe faltam instrumentos de mando. Queixa-se da ingovernabilidade nacional. Pleiteia, sem dizer que pleiteia, poderes para combater essa gente inútil. Os políticos, que segundo ele só praticam a corrupção. Os professores, que fazem lavagem cerebral na cabeça da juventude para desencaminhá-la com doutrinas comunistas. Os gays, que conspurcam as bases da família tradicional. Os artistas que, onde já se viu, querem liberdade. Os jornalistas que apuram os fatos. E, por fim, certos magistrados que ficam aí resistindo e se recusam a mandar prender todos os anteriores de uma vez por todas. Olhando as coisas por esse ângulo, o risco da tirania ronda também esta terra em que se plantando tudo dá. O presidente candidato a ditador ostenta traços de bonapartismo explícito. Nele transparece um desejo incontido de atropelar os outros poderes e a obsessão de forjar um laço direto com as massas, passando por cima das mediações institucionais. Basta ver as manifestações de rua que ele mandou convocar para o próximo domingo, cuja pauta beira a inconstitucionalidade. O sujeito também carrega traços fascistas. Sua pregação desmesuradamente fálica acerca de pistolas e virilidades, além de obscena, é mussoliniana. Assim como são mussolinianos os elogios que se tecem no seu entorno a agrupamentos armados fora do comando do Estado. Diante de tais evidências, só se pode concluir que a democracia está sitiada e a tragédia se avizinha. Acontece que há também um forte componente paródico no personagem em pauta. Com devido respeito, a estampa de Jair Bolsonaro tem um quê de burlesco.
Falta-lhe o carisma que requer dons pessoais extraordinários. No fundo, cada vez mais gente pressente, ele está mais para Oscarito ou Mazzaropi do que para Creonte ou Mussolini. Seus apoiadores começam a debandar, menos por divergência ideológica e mais por se envergonharem das doses incomensuráveis de pastiche e pastelão. Muitos de seus eleitores já se furtam a comparecer às passeatas de domingo, não porque tenham desistido das convicções autoritárias, mas porque ainda lhes resta um pingo de senso do ridículo. Visto por aí, o cenário não é de tragédia, mas de chanchada da Atlântida. Por esse ângulo, o problema de Bolsonaro não é seu liberalismo fajuto, não são os dados ferozes, não é a bancarrota da economia, não é o despreparo pedestre ou a incapacidade para depreender o significado da palavra nova-iorquino. O seu problema é mais embaixo e mais baixo. Ele parece estar à frente de um mandato que, por não ter tido condições de se fazer levar a sério, talvez não logre se levar a cabo. Se for isso mesmo, a nação terá perdido tempo e saúde, não como um populista de direita, mas como uma piada asquerosa, recurgitada, sobre a qual o inimigo, real ou retórico, não avança porque se dobra de rir. Ou será mesmo tragédia. Artigo de Eugênio Butti, na Folha de São Paulo. Comédia ou tragédia? Drama ou pastelão? O que eu sei é que ele não governa, porque não sabe governar. Quem está governando, quem está tentando corrigir os seus disparates, as suas inconstitucionalidades, os seus ataques à população, é o Rodrigo Maia. O Brasil está tendo que viver no parlamentarismo. Rodrigo Maia está dando as cartas, como ontem vimos mais uma vez. Bolsonaro é a rainha da Inglaterra, como foi Figueiredo, do general Golbery. Quem mandava era o SNI. Agora eu me lembrei também de uma passagem da entrevista de ontem, do general Augusto Heleno. Quando ele falou aquela bobagem da doutrinação nas universidades, porque essa doutrinação é insuportável, essa doutrinação, ele fala meio assim, anasalado, e meio torto, ele é uma figura assim, meio corcunda de Notre Dame, general Augusto Heleno. Porque é muita doutrinação. Aí a Natuza Neri disse, general, se é verdade que há tanta doutrinação, como é que tantos jovens votaram no Bolsonaro? E aí ele mudou de assunto. Porque o Facebook, porque realmente os seguidores do Facebook, que é uma arma nova, uma ferramenta, e não respondeu coisa alguma. Não respondeu coisa alguma. General é o equivalente ao Golbery na atual estrutura do governo. Ele é o chefe da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, que ficha quem é oposição ao governo, quem é de esquerda, né? Fácil, porque está tudo liberado. Então tem Partido Comunista do Brasil,
Mas esse nome, Partido Comunista do Brasil, não quer dizer que o partido quer implantar o comunismo, porque nenhum partido implanta o comunismo. Mas tem esse nome. Então, todos que são do Partido Comunista do Brasil, evidentemente que já estão devidamente fichados na ABIN. E quem comanda a ABIN é o general Augusto Heleno. O general Hamilton Mourão, que está na China, ainda está na China, foi lá tratar da rota da seda. Está em debate, inclusive, está aqui na Folha de São Paulo, queria comentar esse assunto rapidamente. Está em debate no PT o que fazer, né? A pergunta do Lenin, que fazer? O que fazer? E o PT é o maior partido do Brasil, mas perdeu o protagonismo. Porque o governo é situação e oposição ao mesmo tempo. O PSL é oposição e situação. Olha aqui notícia do painel, na Folha de São Paulo, Daniela Lima. A escalada da crise fez com que dirigentes e líderes do PT promovessem, anteontem, uma videoconferência para debater que rumo a sigla deve seguir. A data foi escolhida para que Lula pudesse participar, direto de Curitiba. Lula disse não ver sentido na defesa de um fora Bolsonaro, pois seria o mesmo que clamar pela ascensão de Hamilton Mourão. A tese do parlamentarismo também não tem guarida na sigla. A saída hoje seria fazer oposição propositiva. O Lula nunca quis hostilizar Bolsonaro. Durante a campanha, antes de ser preso, no almoço lá na sede do 247, Lula disse explicitamente, claramente, eu não vou bater no Bolsonaro. Ele é, claro, otimista, achava que não ia ser preso, achava que ia ser candidato e tudo. Não vou bater no Bolsonaro, vou deixar que os outros façam isso. E ele não quer hostilizar Bolsonaro até hoje. Na avaliação de Lula, para fazer um contraponto ao governo, é preciso apresentar projetos alternativos e dar força a movimentos que questionam nas ruas as decisões da atual gestão. Após a conversa informal, o PT chamou reunião da sua executiva na próxima terça para sacramentar o direcionamento da sigla. Lula disse a aliados que a legenda precisa abraçar o que propôs no programa de governo de Fernando Haddad, para se contrapor a Bolsonaro no campo das ideias. Pois é, um governo paralelo, isso que eu achei desde o começo que ia acontecer. Eu achei que o Haddad seria o porta-voz de um governo paralelo. Então, Bolsonaro apresenta o decreto das armas, aí vem o Haddad e diz, o nosso decreto seria assim, esse decreto não pode ser por isso, quer dizer, é isso que o Lula está dizendo. É rebater ponto a ponto o governo Bolsonaro e não ficar aí fazendo fora Bolsonaro, não sei o quê, se bem que o fora Bolsonaro vem de dentro do próprio governo Bolsonaro. Então, o governo Bolsonaro é um governo que se autodestrói, que se autoimola, não é? Bom, meus amigos, eu quero agradecer muito a vocês, estamos chegando aos 4.600 inscritos. Queria pedir a vocês que compartilhassem para que tenhamos mais inscritos. Queria que vocês participassem do Superchat. O Superchat está à disposição. Vocês podem contribuir com qualquer quantia. Temos também o projeto Catarse, claro, para melhorar as condições do nosso programa, dos nossos microfones, para melhorar as minhas condições, inclusive. Então, todos os canais vivem disso, vivem da audiência de vocês, vivem das contribuições. E mesmo aqueles que são
contrários não sei por que contrários, porque esse é um canal de informações, né? Informações e opinião, mas sempre tem gente do contra, mas mesmo as pessoas dando audiência estão ajudando o crescimento do canal. Então, eu agradeço a todos, mesmo os raivosos, mesmo os caluniadores, mesmo os difamadores, mesmo filhos da puta, mesmo escrotos, mesmo depravados, mesmo acelerados, mesmo esses que sabemos como são, pusilânimes, né, etc, etc. Agradeço a audiência de todos, porque representa crescimento do canal, né? Toda audiência é importante para o crescimento do canal, para o crescimento desse nosso meio de comunicação, que é totalmente novo, extraordinário, via celular que eu carrego no meu bolso, e os bolsos das camisas sempre estão do lado do coração, do lado esquerdo, e eu ligo a qualquer momento para conversar com vocês, para cantar, para rirmos juntos, para chorarmos juntos, para conversarmos e para mostrarmos que somos humanos, e para mostrarmos que os insetos, as pulgas, os percevejos, os ratos, as pulgas perturbam muito, como os elefantes, mas iremos adiante, porque o tempo caminha para frente e os reacionários não conseguem segurar o tempo. Muito obrigado a todos, até a próxima transmissão ao vivo. Tchau!